Olá, bom dia. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade aos anteriores, a demonstração de projeção, de progressão e de regressão está entre esses vídeos, mas não tem nada a ver com isso aqui, é apenas uma demonstração prática do nosso conhecimento de magia ou de parapsicologia. Então, pulem aquele vídeo para poder continuarmos com o nosso assunto anterior, que é a Xera, a esposa do Deus da Bíblia. Então, é esse o assunto que vamos continuar, tá bem? Então, nós fizemos aquele vídeo anterior, é uma demonstração, quero mostrar que nosso conhecimento é teórico e prático, e então tivemos aqui um paciente que estava sendo tratado de esquizofrenia, já não tem mais esquizofrenia, graças à hipnose, mas ainda há alguns distúrbios mentais, ele ainda não se sente tão equilibrado, mas nós fumava, bebia e, então nós, através da hipnose, através da projeção astral, através da regressão, conseguimos fazer com que ele tivesse um grande progresso. Então, um aluno meu, um dos nossos visualizadores, colocou aí: professor, como é que o senhor pode me provar que tudo aquilo não passou de química cerebral e simplesmente uma fantasia? Pergunta muito bem feita. E eu disse a ele: é simples, porque antes de tudo eu olhei pelo tarô. Quando o cliente chega aqui doente, eu jogo o tarô. E o tarô é quem diagnostica a doença, como o médico diagnostica, se é o fígado, se é o estômago, se é o ouvido, e depois eu tenho que fazer o quê? Prescrever o remédio. E aí foi quando o tarô disse que o resultado, ele ficaria curado através da regressão e da projeção astral. Então, meu amigo, faltou isso tudo, e nós depois, ele vai voltar, e o tarô garantiu que em 4 meses ele estaria totalmente curado. Ou seja, ele veio aqui com esquizofrenia, com um vício de alcoólatra, fumando 2 maços de cigarro por dia, e desculpem, eu não devia estar dizendo isso nesse vídeo, né? E outros vícios, problemas. Então, o que nós fizemos, o amigo que perguntou, não lembro agora o nome dele, Eliel, não sei se é Eliel, como é que o senhor tem certeza de que não é fantasia, né? Como um determinado cidadão lá, que é o magnetismo animal. Ora, pelos resultados, companheiro. Né? A magia é ciência prática. Então, o resultado do que o tarô disse, que ele ficaria curado, é que eu não mostrei no início, não tive essa ideia. Então, agora ele já está com a esquizofrenia quase que completamente dominada, tem pequenos distúrbios, que são toques, às vezes tem medos, fobias, mas o que nós temos na projeção, ele já disse que viu o futuro dele na progressão, né, através da projeção, e que ali ele via um edifício, a construção, e essa construção era ele completamente curado de tudo. Aí, meu amigo, tua pergunta é absolutamente devida, e eu lhe agradeço por tê-la feito. Mas dentro de 4 meses, como o tarô disse, ele voltará. Aí você vai ver que a magia é ciência prática. Completamente curado de tudo. Ele já está com bastante, vamos dizer assim, as limitações dele já diminuíram bastante. Então, mas ele, se eu tivesse feito no início, ele teria visto e todas aquelas limitações existiriam, mas já foram eliminadas. Agora, o que eu fiz foi a tempo para mostrar a vocês que é possível a progressão, ou seja, ele vê o futuro e ele via-se totalmente curado. Então, meu amigo, é só você esperar. Em 4 meses ele voltará e eu vou fazer as perguntas a ele e ele vai dizer, você terá que acreditar nele, de qualquer maneira. Mas, assim, não é uma neuroquímica cerebral que houve a mudança, não. Ele, de fato, viajou para o passado, para o futuro e ele entrou na brecha do tempo. Então, magia é ciência prática, tá bom? Então, peço aqui mais uma vez, vamos aproveitar para pedir a vocês, né? Nós aumentamos
Estamos com 633 inscritos, obrigado. Estávamos com 654, agora já estamos com 663, eu disse 633. Então, de 654, nós estamos agora com 663. Foram bastante inscritos em uma semana. 2 dias que eu não gravei, porque eu tive que fazer exames de sangue, exames médicos regulares, já que eu sofri revascularização. Então, meu amigo, agradeço a você, visualizador, que se inscreveu. De 654, nós passamos para 663 em 2 dias. Ora, façam isso, inscrevam-se. Tem um botão, tem uma letra vermelha, inscrever-se. Você clica ali, agora eu vi porque um amigo meu fez aqui, o último inscrito, né? Ontem de noite. Veio aqui, aparece, quando você pega um vídeo meu, aparece em vermelho, inscrever-se. Clicou em cima, aparece inscrito. Pronto. É assim, com um clique você está inscrito. Então, por favor, eu peço aos visualizadores que se inscrevam. Preciso atingir 1000 visualizações. Segundo, agradecer o Pix dos alunos do Colégio dos Magos Caldeus, que esses têm sim contribuído, através do Pix 223-992-67753. Agora, as doações quase não têm havido, ou seja, os visualizadores não têm colaborado, mas eu não posso dizer nada, porque quem doa, doa porque quer. São pouquíssimas as doações dos visualizadores, mas nós temos agora já 8 inscritos no Colégio dos Magos Caldeus. No último vídeo tinha 5, agora nós temos mais 3. Nossos alunos dos colégios do Mago Caldeu, que é para explicitar o vídeo, está crescendo. Dentro de pouco tempo eu não poderei mais aceitar candidatos, porque eu tenho 1h30 de aula marcada, com dia e hora marcada na minha agenda. Então, quando eu não tiver mais lugar na agenda, não poderei aceitar mais aluno para o Colégio dos Magos. É 1h30 de aula, a taxa é de R$100 mensais, então eu fiz o preço mais acessível possível. Pode ser mais baixo, se você é professor, não posso lhe dar, só posso dar 50, é o caso de algumas pessoas, não tem problema. O importante é que você quer ver o vídeo explicado, vamos explicar. Então, vamos continuar aqui. O Pix é 223-992-67753. Mas o assunto que está em pauta, e caramba, virei o computador e ele saiu. Era exatamente a questão de a Xera ser a esposa de... Desligou. Então houve vou deixar para lá. Então vou usar o material antigo. Nós tínhamos parado ali no computadorzinho, no netbook, nós tínhamos parado ali no momento em que havia um ritual, e nesse ritual as mulheres cananeias e judaicas unidas faziam um ritual para vestir a deusa Xera dentro do Templo de Jerusalém. Agora não vai dar mais para abrir. Até eu abrir, ele é muito lento. Então, vamos só pegar outra fonte, tá? Eu estava pegando aqui uma fonte, eu fiz copiei o material e colei. Mas agora o computador, o netbook desligou, puxei aqui, ele desligou da fonte. Ele não tem bateria, entrar direto na fonte. Desligou para eu religar e voltar tudo, vai demorar muito. Então vamos pegar outra fonte. A outra fonte é de um emérito judeu chamado Edward Sklar. Ele vai falar sobre quem? Sobre Yahvé. Ou seja, é a mesma coisa. Né? E vamos pegar outros. Então o assunto será o mesmo, só que vamos mudar a fonte. A fonte lá era a Wikipédia e depois o outro site, que eu não lembro agora o nome, e agora vamos pegar um teólogo, que eu acho que é rabino judeu, chamado Edward Sklar. O assunto é o mesmo, só que agora a fonte é diferente, tá bom? Então, infelizmente, quando eu puxei o netbook e dei um giro nele, desligou da fonte. O meu netbook não tem bateria. E aí o meu técnico disse, não vale a pena comprar bateria para ele, que a bateria é o preço de um computador novo. A bateria dele. Então, nós vamos pegar agora uma apostila que eu tenho, né, do teólogo Edward Sklar, judeu, teólogo, acredito que rabino.
A reportagem foi feita por Evandro Bertol no dia 18 de janeiro de 2013. Então ele começa assim: Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Traduz: Ouve Israel, o Senhor, sacanagem, mas ele mantém. Onde está o Senhor é Yahvé, né? É nosso Deus, o Senhor é único, sozinho, solitário. Olha que sacanagem de Moisés. Moisés é quem compôs isso. Supostamente recebeu isso de Javé, dizendo que ele é único, solitário. Acabamos de ver que ele tinha uma esposa, a Shela. Então vocês vejam como é difícil ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Um idiota bota a Bíblia atrás do braço e sai por aí pregando na praça, ou aluga uma garagem, bota meia dúzia de cadeiras e vão ver o pastor. Um sacerdote católico, né, por eu ser católico. Também existem muitos pastores de igrejas como a presbiteriana, a batista, a metodista, que estudam teologia. Mas a maioria desses tolos aí, que bota a Bíblia abaixo do braço, meia dúzia de cadeiras, numa garagem, estão fazendo a maior bobagem do mundo. É uma sociedade, uma associação de amigos, nada mais. Tem nada a ver com religião. Então vamos lá. Então aqui os CLAR seguiu a molecagem dos tradutores. Por quê? Porque não é o Senhor. Onde está na sua Bíblia o Senhor, leia Yahvé. E onde está Deus, leia Elohim. É assim que está no original em hebraico. Elohim foi traduzido nas nossas Bíblias, todas, pela palavra Deus, porque é o Deus verdadeiro. E Yahvé foi traduzido pela palavra Adonai, Senhor, que quer dizer apenas aquele que tem domínio, aquele que domina, aquele que governa, o patrão. Uma coisa é ser Deus, outra coisa é ser o patrão. Então aí vocês já percebem que os tradutores foram maliciosos. Quando eles fizeram esse artifício, então quem lê e vê Deus numa passagem, o Senhor em outra passagem, acha que a palavra o Senhor está se referindo a Deus. Não é verdade. São dois deuses, como já disse a vocês. Né? Porque Elohim, traduzido por Deus, é o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Melquisedeque, o Deus de Abraão. Em Abraão, com o nome de El Shaddai, Elohim é plural. Então, quando ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado no Gênesis como Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí ele tem o nome Elohim, porque ele é três. Ain, Sof e Aor. Então tem que ser Elohim, tem que ser plural. Quando nós dizemos Elohim, estamos nos referindo a El, como tendo três potências: sabedoria, poder e bondade, inteligência, vontade e memória. Né? Então, luz, vida e amor. Por isso, Elohim. São três potências em uma só pessoa, que é El. Então, tudo isso, os teólogos safados fizeram uma conjuração, escamoteando tudo isso. Alguns ignoram de fato, e o Eduardo Sclara, então, aqui segue essa molecagem, mas depois ele vai explicar por que seguiu. Então, onde na sua Bíblia estiver escrito Senhor, na verdade é o patrão. É o patrão. Né? É o dono da bola, é o dono da terra. Né? E Yahvé Sabaoth é o dono do universo. É o dono mesmo do universo. Né? Aí traduzem os tradutores o Deus do universo. Não, não é Deus coisa nenhuma. É o patrão. O Senhor é o patrão. Quando é Deus, eles escrevem Elohim, ou El com adjetivo. Para Abraão, El Shaddai, Deus Altíssimo. Desculpa, Deus Poderoso, Todo-Poderoso. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Abraão. Para Melquisedeque, El Elyon, Deus Altíssimo. Jesus só usa El uma única vez. Quando ele está na cruz, que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. E, já disse a vocês, é um sufixo possessivo. Então, I é meu. Meu El, porque me desamparaste, ou porque me abandonaste. É a única vez que ele cita Deus pelo nome. Nas outras vezes ele chama de Abba, que quer dizer papai. Então veja quanta coisa a gente tem que saber para poder ler uma Bíblia.
Então aqui ele mantém o Shema, que é Shema, ouça, Israel, Yahvé Elohim. Yahvé é nosso Elohim. Olha só. Olha o que é que Moisés fez. Pegou a palavra Elohim e transformou em substantivo comum. Ou seja, um antropônimo, nome próprio de Deus, Moisés transformou em um substantivo comum. Como a palavra gilete. Gilete era o nome do homem que inventou a lâmina de barbear. Portanto, um antropônimo, nome próprio. Aí você, depois de algum tempo, botava no barbeador, vocês não são desse tempo, aí a lâmina descartável, aí era um barbeador que você botava a lâmina, e quando você se popularizou, porque era muito prático, você chegava no mercado e dizia, eu quero uma gilete, ou seja, se chama antonomasia. Você pegou um nome próprio, o nome do inventor da lâmina, Gillette era o sobrenome dele, e passou a chamar a lâmina pelo nome dele, antonomasia. Então é esse o nome em português da figura de linguagem. O que é que fizeram? Pegaram a palavra Elohim, que é o antropônimo, o mesmo que Gillette, o nome próprio de um ser, e por antonomasia transformaram ele em um substantivo comum. Uma brutalidade tratando-se de Deus. Porque Deus não se pode fazer isso com Deus. Com Gillette pode fazer isso. Agora com Deus não. Então chamaram a lâmina de barbear de Gillette, vocês não conhecem. Aqueles da minha idade conhecem. Mas a juventude é o descartar. Você faz barba com um barbeador descartável e joga fora. Mas não era assim. A gente tinha um objeto de metal que abria, você torcia ele abria. Você botava a lâmina, fechava. E você fazia barba. Depois você abria, tirava a lâmina, botava outra lâmina nova e era assim. Aquele ali não descartava. A lâmina era que descartava. E a lâmina chamava-se lâmina de barbear. O inventor, Gillette, não lembro o primeiro nome dele. Resultado, por antonomasia, quando eu chegava no mercado, eu me dá uma Gillette, porque só havia ele. Depois passou a vir a Wilkinson e outras marcas. Eu acho que ainda existem, porque o barbeiro, quando eu vou no meu barbeirinho, ele parte em duas e bota no que era a navalha antiga, agora não é mais a navalha, ele bota metade da lâmina e fecha e pronto, me barbeia com metade. Né? O barbeador descartável não é assim. Então o dele não é descartável. Ele descarta a lâmina, quebra ao meio, bota a metade e guarda outra metade. Aí usa. É a antiga navalha. Era um objeto que era usado pelos malandros do mundo. Então vejam vocês a molecagem que se faz com a religião. Eduardo Sclar aparentemente vai embarcar nessa, mas ele não vai não, viu? Ele vai mostrar depois, exatamente ele vai criticar isso aí. Então, pegaram a palavra Gillette, que é o nome do inventor da lâmina de barbear. Quando você pegar um barbeador descartável, você está pegando algo de terceira geração, que no barbeador, se você for no barbeiro, ele não usa aquela lâmina descartável que só dá para 3 barbas, e quando ele usa o dele não é descartável, ele quebra a lâmina em 2 metades, guarda uma metade e usa só a metade. E faz 3 barbas e cabelos com aquela metade. Ou seja, ele faz o dobro do que nós fazemos com barbeador descartável. Mas o que nos interessa é o que é que raspa a barba. É uma lâmina. Essa lâmina foi inventada por um homem chamado Gillette, acho que francês, com T, duplo T. Aí o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, por antonomasia, transformou-se o nome, o antropônimo, o homem Gillette, que era o sobrenome do autor, do inventor, na coisa. Então, o antropônimo, substantivo próprio, personativo, passou a ser o substantivo comum. Essa transposição é natural para um ser humano, não tem problema. Agora, com Deus não se pode fazer isso. Então, o que é que Moisés vai fazer? Vai pegar Elohim, que é o nome próprio de Deus, antropônimo do Deus verdadeiro, já disse que é El no singular, para indicar a totalidade, e Elohim para indicar o Ain, Sof e Aô, as 3 potências, a pluralidade. Ele é uma unidade que tem uma pluralidade. A unidade está na pluralidade e a pluralidade está na unidade. O 1 é 3, o 3 é 1. Ele é inteligência, vontade e memória. Você também. Ele é sabedoria, poder e bondade. Você também.
até um certo grau. Ele é em grau máximo e perfeito. Ele é luz, vida e amor. Você também, em certo grau, mas ele em grau de perfeição infinita. Então veja, somos a imagem e semelhança de Elohim. Somos uma pessoa. Quem sou eu? Marlanf. Mas o que é que Marlanf tem? Uma inteligência, uma vontade e uma memória. Do mesmo jeito que Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus de fato. Agora, olha a molecagem de Moisés. Ele pega o nome Elohim, que é justamente considerando Deus na sua pluralidade, como três potências, quer seja inteligência, vontade e memória, sabedoria, poder ou bondade, luz, vida e amor, né, no singular El, e transforma ele em substantivo comum. Yahvé Elohim. Yahvé é nosso Deus, com D minúsculo. Então, ele fez uma antonomásia. Ele pegou o nome próprio, antropônimo, El, plural Elohim, acabamos de explicar porque tem o singular e o plural, o três em um, né? E transformou em um substantivo comum. Uma estupidez. Como é que um profeta pode ter feito uma estupidez dessa? Yahvé é nosso Deus, com D minúsculo. Yahvé é único, é solitário. Então, para ele, Yahvé era solitário. No vídeo anterior, vocês vão ver que Yahvé tinha uma esposa chamada Ashera ou Star. Então, você veja a confusão, vejam a misórdia, vejam o caos, a bagunça que é a Bíblia. Então, vamos continuar com Eduardo Sklar. Assim começa o Shema, a reza mais importante do judaísmo. Vem de Shem, que é palavra. Shema quer dizer a palavra, né? A palavra por excelência, ou a frase por excelência. Ao repeti-la 2 vezes ao dia, os judeus professam sua fé exclusiva em Yahvé, Deus único onipotente. Ele colocou com D minúsculo, tá vendo? Ó, de sacanagem. Ele colocou com Deus minúsculo, porque Yahvé é um Deus de terceira categoria. Então, ele não colocou com D maiúsculo, porque só El é que teria o D maiúsculo, né? É o Deus verdadeiro. Então, Yahvé é um anjo, já dissemos a vocês, vocês já sabem. Onipotente, onisciente. Esse é o Deus, de novo com Deus minúsculo. Esse é o Deus, ó, D minúsculo, ou seja, não é o Deus verdadeiro, mais popular no mundo. Entre cristãos, judeus e islâmicos, 3 bilhões de pessoas professam uma das versões, são vários ramos, do culto a Yahvé. Mais de metade de todos os seres humanos da Terra, mais 7 bilhões. Qual é a origem desse Deus? Agora com maiúscula. Se tornou um Deus com maiúscula. Ó. Ele escreveu com minúscula lá, um substantivo comum. Agora ele escreve com maiúscula. Isso significa que Yahvé tomou o lugar do verdadeiro Deus, com maiúscula, ou seja, Elohim. Yahvé vai substituir Elohim, com permissão deste. Elohim permite. É uma concessão que Elohim faz. É necessário. Depois a gente vai dizer por quê. Que dominou o mundo. De onde surgiu essa ideia que apenas um Deus, ao contrário de quase todos os povos acreditarem em muito durante a história? Segundo a Bíblia e o Alcorão, é simples. Deus existe e só Ele. Então, os judeus e muçulmanos acham que o verdadeiro Deus, Alá para os muçulmanos, e Javé para os judeus, é solitário. É sozinho. Ora, não é sozinho porque tem 3 potências. Cada potência é independente, ou seja, ela subsiste por si mesma. Então não é solitário. O Espírito Santo é o lado feminino de Deus, é a Shera. Então, veja, o grande erro em que estão os muçulmanos, o grande erro em que estão os judeus. Então, não pude abrir o notebook, não vou tentar porque ele demora muito a abrir. Eu dei uma volta e nessa volta ele desligou. Então, agora estamos pegando o material, é a mesma coisa. Então, de onde surgiu isso? Né? Essa ideia de que um Deus com D minúsculo, que ele colocou ali, agora se torna um Deus com D maiúsculo. E Yahvé ocupará o lugar de El. Mas El quis, fez e permitiu. Meu Deus, tem que correr. Primeiro vem Noé, que sucedeu Adão em importância. Depois, sua família, seus filhos,
que dividiram e repovoaram o mundo. Deus se revelou a Abraão, um sumério, ele diz aqui sumério, Abraão tem apresentado na Bíblia como hebreu, para ser contraponto dos Rabiru, dos Harbi. Aí aqui ele diz sumério, não diz hebreu, mas na Bíblia diz Abraão o hebreu. Ele se apresenta como Abraão o hebreu, para dizer que ele já é, por antecipação, né, o pai dos hebreus, dos Rabiru, filhos de Eber, descendentes de Eber, na cidade de Ur, no atual Iraque, que mudou o nome depois para Abraão, era Abrão. Após milênios de desventuras, incluindo o período de escravidão no Egito, que terminou com as 10 pragas de Moisés contra os egípcios, os descendentes de Abraão conquistaram um pedaço de Canaã, um pedaço, fizeram dele sua pátria. Agora sim, desde Abraão até hoje, os hebreus prestam culto ao que consideram o mesmo Deus, com D minúsculo de novo, olha só. Olha agora como ele começa a ir para a verdade. Desde os tempos, desde está aqui, ó, desde os tempos de Abraão até hoje, os hebreus prestam culto ao que consideram o único Deus com D minúsculo. Vocês vejam que aqui em cima ele tinha colocado Deus com D maiúsculo. Logo ele está dizendo aquilo que eu disse a vocês. Há um Deus com D maiúsculo, El ou Elohim, e há um Deus com D minúsculo, que é Yahvé ou Javé. Aqui ele já deixa isso claro. Então, ele vai colocar a coisa do modo velado, mas vai. Então, Deus e sua esposa. Agora vamos entrar no assunto de lá, agora dito por ele. Então, voltamos lá ao assunto. Mas ele fez um introito, uma introdução. A Bíblia narra a história dos hebreus, aí agora é aquela molecagem, de Eber. Descendem os Harbi, árabes, e os Rabiru, que são os hebreus. Então, eles vão se confrontar e os Harbi vão ser considerados filhos da prostituta, que é Agar, e os Rabiru vão ser colocados os filhos da esposa, que são os atuais judeus. E então eles odeiam os árabes, porque os árabes são filhos da puta. E os árabes odeiam eles porque eles são primogênitos. Ismael foi primogênito de Abraão. Você vê a coisa como é. Enrolado. Vou repetir. Os árabes são descendentes de Eber. No original, árabe é Harbi. E é o primogênito, Ismael, portanto, herdeiro e possuidor da terra. Por isso brigam. E os judeus são descendentes de Eber também, mas são outro ramo, Abiru. Olha, Harbi, Abiru. Já faz uma separação para mostrar que são dois clãs que vão se digladiar, vão se matar. E Abraão é exatamente do clã que é pai do filho verdadeiro, do filho da esposa, Agar. Enquanto que Ismael é filho da puta, da prostituta. Então, esse é o grande problema. Os árabes vão ficar pé da vida por serem chamados de filho da puta. Ora, na época patriarcal, um homem pode ter quantas esposas queria. Então, aí já estão, vamos dizer assim, diminuindo, né? Já estão ofendendo os árabes, quando colocam eles como sendo os filhos da outra. Nós somos filhos da esposa, nós temos uma mãe. Você não, foi filho de uma prostituta. Então isso já ofende os árabes. Então veja, os judeus já têm intimamente uma convicção perversa, mesmo os semitas. Vamos continuar. Mas os hebreus sofreram a influência de um deus estrangeiro e pagão cananita. Deus de novo com D minúsculo, que é exatamente Yahvé. Ou seja, El não é cananeu, é semita. Yahvé é cananeu. Olha, para quem sabe, viu? O que é que ele diz aqui? Quando ele uma simples palavra com D minúsculo quer dizer um Deus, Yahvé. Terceira categoria. E quando ele coloca Deus com D maiúsculo, é o Elohim, o primeiro Deus, o incriado, o verdadeiro Deus. Graças ao relato bíblico, o monoteísmo da antiga Israel tem sido considerado uma revolução
contra o pensamento de todos os vizinhos. Diz o professor Mark Smith, que é professor de estudo bíblico na Universidade de Nova York, no livro The Origins of Biblical Monotheism, as origens do monoteísmo bíblico inédito no Brasil. Porém, estudos mais recentes têm buscado situar a história bíblica do monoteísmo em seu contexto cultural mais amplo, isto é, no politeísmo cananita. Agora vai aparecer a fera. Então, hoje o judeu é monoteísta. E nós cristãos também pensamos. Mas Jesus diz que Deus, o Pai, é maior do que eu. Ora, se o Pai é maior do que ele e ele é Reshit, então Reshit é menor do que Ain. Lógico, está dito. Para nós católicos que acreditamos que Jesus é a encarnação de Reshit. Então não faz sentido eu acreditar que Jesus é a encarnação de Reshit, o Logos, e achar que ele é igual a Deus, porque ele diz o Pai é maior do que eu. E o credo niceno-constantinopolitano diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, Deus proveniente de Deus, luz procedente da luz, Deus verdadeiro, nascido do Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Mas o Pai não é só substância, é essência, substância e existência. Então a substância é a segunda potência de Deus. Ele é essência, portanto não pode deixar de ser, a substância pode mudar. Então Reshit é substância, consubstancial ao Pai, e Yahvé é substância, pode mudar, só a essência não pode mudar. O que é essencial é imutável. Então, Jesus já é um Deus menor do que El. Mas nós vamos ver que El fez um artifício para que o Logos se unisse a ele hipostaticamente e assim o igualou. Mas, em princípio, ele foi criado menor. E Jesus humildemente confessa isso, dizendo, o Pai é maior do que eu. Embora depois diga, quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí é um artifício. El, Ain, fez com que o Logos se unisse hipostaticamente a Reshit, e essa união fez com que Reshit tivesse acesso ao Logos, e como o Logos está unido essencialmente ao Sof e ao Aor, aliás, o Logos é o Sof, ao Aor e ao Ain, então a união dos três é perfeita. Então, se Jesus, Reshit, tem acesso a um, se esse um está unido essencialmente aos outros dois, ele está unido aos três. Aí sim, ele tornou-se igual. Mas isso é um processo. É difícil imaginar um processo em Deus. Então há uma mudança, ele é criado menor. Substância. São Paulo vai dizer, ele é o reflexo perfeito da divindade e a imagem perfeita da sua substância. Paulo, da sua substância. O credo niceno-constantinopolitano vai dizer, da mesma substância do Pai, na mesma natureza divina, mas não vai dizer da mesma essência. Nunca você vai encontrar em teologia dizendo que Jesus é da mesma essência do Pai. Mas pela união hipostática com Logos, com Sofia, a Santa Sofia, ao entrar em conexão com o Logos, ele passa a comparticipar da natureza essencial do Logos. E como o Logos está unido ao Ain, Sof e Aor, já que o Logos é o mesmo que Sof, a Santa Sofia, se os três estão essencialmente unidos, é como o mar, tem várias gotas, mas acontece que não se percebe essa diferença, então Jesus passa a ser automaticamente os três. Por um artifício, El quis que Jesus se tornasse igual a ele. Mas ao fazer isso, ele fez uma mistura. Ele misturou Reshit, Jesus encarnado, com o Logos, que é o Sof, a Santa Sofia. E ao fazer isso, Jesus passa a comparticipar, ele que é apenas de natureza divina na sua criação, ele se torna de essência divina. Jesus, de natureza divina, vou citar a carta aos Hebreus. Jesus, de natureza divina, olha, natureza divina.
né? Não se ufanou da sua igualdade com Deus, porque aqui o autor já sabe que ele vai ser essencial, mas vai ser dito no fim, mas humilhou-se tomando a forma humana, fazendo-se escravo e obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isto, Deus o exaltou enormemente, dando-lhe o nome aí é nume, poder, que está acima de todo nume, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e no inferno. Ou seja, o autor da carta mostra que, primeiro, Jesus era pequeno, né? Mas por não ter se ufanado, por ter se humilhado e aceito essa condição, Deus lhe deu poder a uni-lo ao Logos. Ao se unir ao Logos, ele se torna Deus com D maiúsculo. Único na unidade do Pai, do Filho e do Espírito. O Logos deixa de ser chamado Logos para ser chamado Filho. Filho já é a palavra que designa a união do Logos com Reshit. Então, Sof e Reshit se unem, formando o Filho. O Filho já é a palavra que só se aplica à união dos dois. Duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa. Então, aí sim, olha, não se ufanou da sua igualdade com Deus, por natureza. Por isso, Deus o exaltou. Olha como é perfeito o autor da carta aos Hebreus. O tornou grande, dando-lhe o nome, a palavra nome em teologia quer dizer poder. É nume. O nome é o nume. O nome é o poder. Yeshua, Salvador, Redentor. Para que ao nome de Jesus, ao poder de Jesus, ou tanto fazia ao nome, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame: Jesus é Senhor, para a glória do Pai. Fique bonito dizendo: Jesus é Adonai, Yeshua é Adonai, para a glória do Pai. Fica rimado. Então, é bem complexo? É. Mas Jesus é criado menor do que o Pai, porque é de substância divina, mas faz aquilo que o Pai deseja, ama o Pai acima de todas as coisas, e o Pai faz com que ele se una. É como um casamento, um matrimônio divino. Então, o menor de natureza divina se une ao maior, a uma das potências de Elohim, que é o Sof, a Santa Sofia, o Logos. Ao fazer esse casamento, ele comparticipa. Como você numa transa com a sua esposa, se torna unido com ela. Vocês dois se unem. É mais ou menos parecido. Jesus compara isso. É o matrimônio divino. Então, Reshit entra em união matrimonial com Sof, com a Sofia, que na verdade é mãe dele, mas aqui nós estamos explicando como se fosse esposa dele. Então, ele entra em união com ela. Assim, isso é didático, tá, minha gente? É só para vocês compreenderem. E se tornam um só. Ao se tornarem um só, como dois amantes na cama, então ele participa dos sentimentos. Ele percebe se a esposa dele está em gozo e prazer ou se não está. Se está triste, se está fingindo, se não atingiu o orgasmo, ou seja, ele comparticipa de tudo que o Logos tem. Tudo que o pai tem, eu tenho igualmente. O filho tem igualmente. O filho tem igualmente. Aí o nome Logos, Sof, passa a ser o filho. Então, o filho é a união de Reshit, que é Jesus, com o Logos, ou Sof, a Santa Sofia. Eu fiz aqui uma comparação tornando Sofia feminina para dizer a vocês uma noção dessa igualdade. É uma identidade perfeita. Participando do Logos, essencialmente, automaticamente, ele, pela natureza divina, ele tem como se unir ao Logos por natureza, e o Logos transfere para ele a sua essência. Ou seja, ele dá ao Logos a sua natureza, e o Logos dá a ele a sua essência. Pronto. Agora ele é três também. Agora ele não é mais o Logos. Agora ele não é mais a Sofia. Agora ele é o Filho. Por isso ele chama Deus de Abba, papai. Então, o Filho. Mas a carta aos Hebreus diz o processo. Ele foi inicialmente criado de natureza divina, mas se humilhou, aceitando, mas é criado, enquanto que El é incriado, o Logos é incriado,
e Deus o exaltou, ou seja, fez um processo de elevação, dando-lhe o nome, pode ser nome, é a mesma coisa, que está acima de todo nome, ou seja, a essência, a sua essência. Deus lhe deu a essência. Deu. Pronto. Então aquele que era criado tornou-se da mesma essência do incriado, por um ato de supremo amor. Bem, textos e artefatos encontrados em Ugarit, Rashamra, nós temos aqui um mapa, os crentes em El, todos, e essa parte em azul é o mar Mediterrâneo. A história dos deuses está toda nesse mapa, nos povos em torno do Mediterrâneo. E Yahvé vai surgir aqui. El não. El é um deus semita. Vai surgir no leste da África. Leste, noroeste, é isso? Noroeste. Do norte para o leste da África, onde habitavam semitas. Norte, sul, leste, oeste. Então, já o nome de El começa no leste da África, enquanto que o nome de Yahvé é comum a todos esses povos mediterrâneos. Ugarit é um daqueles povos, atual Hashem HaNashir, na Síria. Desde os séculos XV a XII, documentos encontrados e textos indicam que os hebreus, aqui agora já botou os Abiru, para diferenciar dos Arbi, ele é Abiru, cultuavam o panteão dos deuses cananeus, ou seja, eram politeístas. As 4 camadas da sociedade, rei, nobres, camponeses e escravos, eram espelhadas nas 4 camadas da divindade, ou seja, havia 4 camadas de deuses. Pronto, minha gente. Já disse tudo. Então havia 4 camadas de Deus, olha só. O plano de Azilut, o plano de Beriá ou Briá, o plano de Yetzirá e o plano de Asiá. 4 deuses. Nós somos deuses. Mas só quando morremos é que percebemos isso. Enquanto estamos vivos, e habitamos no corpo animal. Então, vejam vocês. Aqui ele vai voltar. Então, em um pergaminho do século XV, ou seja, do ano 1500 a 1200, então fica claro que os hebreus, ou seja, os atuais monoteístas, cultuavam todos os deuses cananeus. Todos. É aí que vai entrar a Xera. As 4 camadas da sociedade, ou seja, as 4 camadas da Cabala, os 4 Olam, né? Azilut, Beriá, Yetzirá e Asiá, eram todas elas constituídas por deuses. E Yahvé vai ser do mundo de Yetzirá. Vou mostrar a vocês já já. K.L. Noll, no artigo A Religião Cananita, diz: o topo do panteão era ocupado por um deus-chefe, El, e por sua esposa Axera. Aqui El já está degenerado, porque El não tem esposa. El, na verdade, tem 3 potências, Auaim, Sof e Aor. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então não tem esposa. Mas tem um lado feminino, que é o Espírito Santo, é o lado feminino de Deus. Vai ser mal compreendido aqui na degenerescência e vai se tornar a esposa de Deus, com o nome de Axera ou Star. Então nós estamos vendo a mesma coisa em outra fonte. Não mais na Wikipédia, não mais no outro site que eu peguei, mas agora já com Eduardo Sklar, uma autoridade. Então, a esposa de El é Axera. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. A esposa de El, aqui, ó, é o chefe, é o deus-chefe do panteão cananista. Ó. O topo do panteão é ocupado por um deus, aqui ele botou minúsculo, chefe, o maior, portanto há um maior. El continua sendo, não mudou nada. É ele que está em Azilut. E, em princípio, Reshit estaria em Beriá. Mas El quis trazer para cima, para Azilut, Reshit.
E aí fez isso por bondade, por amor, por puro amor. E trouxe, unindo ele a quem? A uma de suas potências, a sabedoria, a inteligência. Então, Reshit, que era o esplendor da glória, que tinha inteligência, vontade e memória, mas em grau menor, é unido à inteligência de El, que é o Sof, ou Logos de São João, e ao unir-se à inteligência, ou seja, a uma potência de El, ele deixa de ser de natureza divina, quer dizer, deixa não, continua, mas adquire a essência divina, torna-se, tá vendo? Então Jesus é verdadeiramente homem, porque é Reshit, tem natureza divina, nós temos a natureza humana e divina graças a ele. Isso é uma longa história dele para nós, mas ele tem a natureza divina, essencialmente é dele. Ele é humano em essência e é Deus em substância. Nós somos humanos em essência, né? Em natureza. Temos a natureza humana, mas não temos a essência nossa animal. Nós somos animais em essência, portanto iguais aos nossos irmãos, São Francisco dizia. Mas Jesus nos tornou a mesma coisa que o Pai fez com ele fez conosco. Ele nos elevou à natureza dele, divina. Então temos natureza divina, mas não temos essência divina. Teremos. É complicado, viu, gente? É complicado. Mas há vamos dizer assim, uma elevação. Isso é uma evolução. É isso que chama evolução e progresso. Vamos continuar. Agora aqui, veja. No artigo que eu li antes, a Xera era esposa de Javé ou Jeová. Lembram do título? Está no vídeo anterior. Aqui, pelo Eduardo Sclass, já é esposa de El. Ou seja, El já degenerou. Porque, como eu disse, né? O Aor, que é chamado também invertido, o Ruá, que é o Espírito Santo, né? No Evangelho de Tomé diz: o Espírito Santo, minha mãe, então é o lado materno de Deus, a Shekinah, chamado Shekinah por alguns. Então, uma coisa, Deus tem um lado materno, Deus é completo, né? Ele tem o masculino, o feminino e o neutro. Então, ele tem as três partes. Por isso, Hermes diz: trata-se da verdade, não conhece mentira, apenas a verdade. Tudo é trino. E o maçom assina com 3 pontinhos e representa Deus por um triângulo. Então, ele é trino. Então, tem um lado materno, que é chamado Aor, o Espírito Santo, que é a mãe de Reshit. O Reshit é gerado através do Espírito Santo, como vai ser com Jesus posteriormente. Abaixo vinham os deuses cósmicos, abaixo, olha. Então nós temos El, como Deus Supremo. Abaixo vem Baal e Anate, que controlava a tempestade. Na terceira camada vinham deuses auxiliares, como Kohar Casis, o deus da habilidade. E depois, mais abaixo, os deuses mensageiros, atualmente transformados em anjos. Javé está nessa camada. Na terceira camada, um Deus de terceira categoria. Isso vai ser dito depois. Então, veja, na primeira camada, El e seu filho Baal e Anate, sua esposa, que é a sua Balata, e depois, na segunda camada, né? Segunda. Então, a esposa e o filho já eram obedientes a ele. Então, naquela primeira, no vídeo anterior, eu dou a Xera como esposa de Javé. Aqui o Eduardo Sclass já diz que é esposa de El. Os textos dizem, uns textos dizem que é de El, outros dizem que é o de Baal, outros dizem que ela é esposa de El. Na verdade, ela é uma prostituta. Então, porque ela é esposa de todos os deuses. E aí, na terceira camada, vêm os deuses que auxiliavam na vida diária, os auxiliares. E aí, na segunda. Por fim, vêm os mensageiros que não eram mencionados por nome, os anjos atuais. Só um vai tomar nome, Yahvé. E vai ser por outorga de El. El quer que assim seja. Anjo vem do grego angelos, tradução para o hebraico malak, mensageiro.
Por isso no ritual diz Malek Ariel, Malek Uriel, Malek Zafiel. Você tem que preceder em magia ritualística o nome do anjo pela palavra Malek, que é o hebraico Senhor, o Rei, mensageiro divino, para o anjo. Essa hierarquia de deuses, beleza, gente? Eu tenho um vídeo em que eu falo da hierarquia de Deus. El, depois Reshit, depois Yahvé, depois nós. Assim, 4 camadas. Tá vendo? E Yahvé vai pertencer à terceira camada. Aí teve um idiota que mandou uma pergunta para mim, não era uma pergunta. O senhor é um ignorante. Deixa de idiotice e estude mais. Yahvé é o verdadeiro Deus dos judeus. Então pare de dizer besteiras. Eu tive que ir. Para de dizer besteiras e só vi um vídeo, né? E vai estudar para poder saber a verdade. Eu não respondi, não tinha como responder. Nos meus vídeos eu digo tudo. Ele só viu um e como ele é judeu, então ele achou que eu o ofendi. Minha intenção não era essa. Peço desculpas, meu amigo. Minha intenção não era te ofender. É descrever aquilo que as minhas pesquisas me levaram e que aqui um grande judeu, seu conterrâneo, seu concidadão, então, judeu, semita, né, Eduardo Sklar, está dizendo a mesma coisa. Só que você só viu um vídeo meu. Então, eu sinto muito. O ignorante não sou eu. Então, o único anjo que tinha nome era Yahvé. Agora não. Nós temos 72 nomes. 72 nomes de anjos. Então, Ariel, Uriel, Safiel, Camariel, Rafael, Gabriel, e aí nós vamos adiante aí. Né? Nós temos 72 nomes, mas houve uma época em que só se conhecia um nome. É esse momento que nasce Yahvé. Quando dentro da camada dos anjos sem nome, surge um com nome e com poder. Mas quem faz isso? É El, o Deus do topo. O Deus do topo, El, vai querer que um anjo se torne o Deus dos hebreus para prepará-los para a vinda do Cristo, ou seja, a encarnação de Reshit, que também traz junto Yahvé. Então, quando o Reshit desce da segunda camada, El está na primeira, Azilut, Reshit está na primeira por concessão de El, mas o lugar próprio dele é a segunda, onde ele foi criado, Beriá, Obriá. Quando ele desce para se encarnar para o mundo de Asiá, ele traz junto, claro, o Deus do mundo de Asiá. E Yahvé vem junto com ele. Então ele é Deus, é Cristo e é homem. Ele tem 3 naturezas. Né? Então ele tem 3 potências. Ele é homem, Jesus, historicamente comprovado pelo Talmud. Não preciso, o meu queridíssimo professor Jonathan Matias, vasculhar as histórias, os documentos. O Talmud é feito pelos inimigos de Jesus. As Mishnayot, que é o plural de Mishnah, falam de Jesus. Então, se são os inimigos dele que dizem que ele existiu, o que é que eu quero mais? Você encontra no Talmud, vai lá no Talmud que vai encontrar Yeshu de montão. Você sabe ler hebraico, então leia o Talmud, você sabe disso. E não é Yeshua, somente Aquila foi um cristão que se converteu ao judaísmo e aí mudou o nome de Yeshu para Yeshua. Não vamos dizer aqui o motivo, mas o motivo era perverso. Termina que os martinistas aceitaram porque isso faz uma aproximação entre Jesus, Yeshu e Yahvé. Juntando os dois, dá Yeshua. Ficou beleza. Então, Aquila fez de sacanagem para diminuir a dignidade de Jesus e os martinistas acharam que era o contrário. Isso faria com que Jesus se fundisse com Yahvé e fosse pelo menos o Cristo. Pelo menos. Mas nós sabemos que não é somente isso. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Vou terminar aqui esse vídeo. Pronto. Então, veja, Aquila, prosélito do judaísmo convertido, prosélito convertido, quis fazer uma sacanagem. Dizer que Yeshu, na verdade, era Josué. Então, em vez de Yeshu, escreveu Yeshua, ou Yeshua, no Talmud. Na verdade, está no Talmud, mas num capítulo especial que agora eu não me lembro, porque agora eu estou inserindo algo que veio de repente.
né? Então, ele fez de molecagem, porque Yeshua, Josué, quer dizer Javé salva. E aí, nesse caso, ele quis dizer que Jesus não salva coisa nenhuma. Quem salva é Javé. Ao passo que Yeshua quer dizer o Salvador. Então, se eu digo Yeshua, eu quero dizer que ele é o Redentor, ele é o Salvador. Se eu digo Yeshua, eu digo que Javé, através dele, salvou. É o contrário. Javé é empregado dele. Senta-te à minha direita, porque você é da paz e é maior do que eu, até que eu, que sou seu capitão, lute, comande meus exércitos e coloque seus inimigos debaixo dos teus pés. É o início do Salmo 110. Querem mais o quê? Então, Jonathan, meu querido, você lê hebraico, você tem um Talmud, você vai lá, Áquila prosélito fala de Yeshua. Ora, ele era cristão, achou que era muito melhor adorar Yahvé do que adorar Yeshua. Então, foi uma resolução, uma decisão dele, eu respeito. Agora, ele fez isso por perversidade, porque Yeshua quer dizer, a salvação vem de Javé, ou seja, Javé está acima de Jesus. E Yeshua quer dizer, ele é o Salvador, é ele que salva, não Javé. Vejam como é importante. Então, eu vou me referir a ele com os dois nomes, não tem problema. Como martinista, nós usamos, hoje eu coloquei o meu anel, no último vídeo eu não tinha colocado, então, tanto faz, porque aí o nome Yeshua é duas sílabas de Javé, Yah, Vá, Shin no meio, Yahshua. Aí vai ser Yeshu mesclado com Javé, do mesmo modo que São João mescla Yeshu com o Logos, Reshit com o Logos. São João mescla, no princípio era o Logos estava com Deus, é Reshit o Logos, e o Logos era Deus. Então, São João pega a palavra Reshit e traduz para Logos, que é uma tradução perfeita. Perfeita. Que vem de arquê, grego. Logos já é uma versão nova da palavra arquê que tinha se tornado arcaica. Então, Reshit em hebraico é traduzido na Septuaginta por arquê, perfeita tradução, mas isso é no ano 600, essa palavra é do ano 600. Então, no ano 1, essa palavra já estava arcaica, já não servia mais. Foi substituída por um equivalente que também é sono perfeito, o Logos. E aí São João pega esta, porque ele era amigo de Apolônio, como é que era, meu Deus do céu? De Fílon de Alexandria, que era judeu da escola alexandrina, ou seja, um judeu culto que não era vinculado, não tinha essa fissura de ser monoteísta e adorar o Deus dos judeus. E em Alexandria, a principal pesquisa era os ensinamentos de Hermes Trismegisto. E Hermes diz que o verdadeiro Deus é o Nous, e o Nous é o Logos. Pronto. Eles estudavam esse texto. Autêntico, de Hermes Trismegisto, meu mestre. A ele honra. Tive o privilégio. Então, João, evangelista, é o único que tinha contato com Fílon de Alexandria, judeu erudito que achava mais importante saber do que cultuar Javé. E aí ele vai estudar Hermes Trismegisto na escola de Alexandria, com vários sábios. E ele visita frequentemente Jerusalém. A Bíblia mostra uma dessas visitas em que ele, chefiando uma comitiva de gregos, que vem da escola de Alexandria, vai apresentar esses colegas a Jesus. Na Bíblia está descrito no Novo Testamento. Os gregos que querem conhecer Jesus. Jesus se apresenta a eles, conversa com eles. Recebe a comitiva. O que prova que havia uma vamos dizer, familiaridade, um comércio muito fácil, um trânsito entre a escola de Alexandria e os grandes eruditos do judaísmo. Ora, João não era pescador simplesmente, não, viu, minha gente? João Evangelista, ele era culto. Ele teve um vídeo aí em que o cara disse que um simples pescador era analfabeto. Não, ele não era analfabeto. Então, João e Mateus sabiam escrever, Lucas também sabiam escrever e liam profundamente. Então, é João que vai escrever o quarto evangelho do Apocalipse. E é ele que vai chamar Jesus do Logos. Ou seja, ele vai ligar Jesus
ao Logos. O Logos é Arque, Arque é Reshit. Logo, Jesus é Reshit, e não Javé. Reshit cria Javé, Javé cria Jesus em corpo. Mas Jesus corpóreo, físico, é mentalmente Reshit, o Logos, Arque, o verbo. Portanto, quando ele desce, ele arrasta Javé, vem com ele junto. Então, Reshit, que é Deus, já dissemos que de natureza divina ele passa a ser de essência divina, por uma vontade do Pai, por um casamento, um matrimônio divino com o Logos, com Aor, a Santa Sofia, que é mãe dele e ao mesmo tempo esposa. Temos que usar essas metáforas. E quando ele desce, ele traz a esposa, ou a mãe, ele traz a sabedoria, o Logos, que João prefere o Logos, mas os judeus preferem o Aor, mas tanto faz. Porque ligou-se a um, ligou-se aos três, então tanto faz. E ele passa por Javé e diz, vem comigo, segura ele pela mão e traz ele para baixo. Então ele vem trazendo o Logos, ele identifica-se com o Logos, ele já é unido ao Logos. Ao passar isso, ele é da segunda camada, Reshit, essência é naturalmente a segunda camada, em Beriá, mas Deus o torna, o eleva para a quarta camada, que é a camada própria de El, do Ain, Sof e Aor, por união hipostática com o Logos, segundo os cristãos, ou com Aor, segundo os judeus. Quando ele desce, então ele já está na primeira camada, por causa da união com o Logos. No princípio, o Logos estava com Deus, Theos, então El, e o Logos era Deus. Pronto. É Reshit, que foi, segundo a carta aos Hebreus, elevado à dignidade essencial do Ain. Meu Deus, é muita coisa, eu não sei se vocês entenderam. Eu não vou continuar a leitura dos Clar, vou terminar aqui. Mas ele já disse que a Xera não era só esposa de Yahvé, também era esposa de El. Lógico que tudo isso aqui é tradição. De onde? Desse povo aqui. Uma mistureba dos diabos. E aí quem lê a Bíblia e não conhece isso, ou vai ficar embaralhado, ou vai crer naquilo que é dito ao pé da letra e pronto. Se for raciocinar, vai pirar. E aí o idiota, judeu, que leu o meu texto e mandou dizer que eu era um ignorante, que eu estudasse para poder saber quem era Javé, que era o Deus dos judeus, e era o único Deus, e eu falo que tem vários deuses na hierarquia de Deus, ficou escandalizado e me chamou de ignorante, disse que eu estude mais para poder saber que Javé é o único Deus. Bem, eu não respondi. Feri ele sem querer. Então, paciência. Minha gente, vamos continuar pela apostila dos Clar, vamos ler até o final, vale a pena, mas tem mais livros ali que eu terminei não usando. Então, é muita coisa. Essa série vai ser longa, eu já disse. E na próxima eu vou abrir o notebook, eu faço inicialmente, e ao abrir o notebook, eu vou mostrar de novo, vou voltar para aquela outra fonte. Aí eu vou ler a outra fonte, o pedacinho, que é um pedacinho só que resta, e continuar o Sklar. Mas como o notebook desligou, ele não tem bateria, eu aí me baseei só no Eduardo Sklar. Entenderam? Muito bem. Minha gente, por favor, senhores visualizadores, façam suas doações. Ajudem-me a ter uma vida digna. Muito obrigado àqueles que eram visualizadores e se tornaram inscritos, e de inscritos quiseram ter mais explicação dos vídeos, se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus. Eu já disse várias vezes como fazer. Manda uma mensagem por e-mail para o meu e-mail e peça a inscrição. Mas daqui a pouco acaba, porque os horários, a vaga agora tem que dizer a Pereda. As vagas são limitadas, porque tem dia e hora marcada. E daqui a pouco minha agenda vai estar cheia, que é uma hora e meia para cada aluno. E eu tenho alunos presenciais também aqui nessa sala. Então, quando eu não tiver mais horário, encerrou-se a inscrição no Colégio dos Magos Caldeus. Sentirei muito, mas eu não posso. O dia não tem 48 horas, só tem 24. Então, minha gente, se você quiser saber mais sobre o vídeo, inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus enquanto ainda tem vaga. As vagas são limitadas. Não é de sacanagem como a Pereda, não. As vagas não são limitadas, coisa nenhuma.
Ela cobra R$ 1.000 por aula. É um absurdo. Eu cobro R$ 100 por mês. Ela cobra 1.500 por aula. Eu soube de uma aluna dela. Então, tchau. Eu falo mal de todo mundo. Até a próxima. O vídeo ficou longo, 1 hora e 4 minutos, mas foi preciso. E é bastante denso. Até o próximo.